Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Cananda Andreina Ribeiro, eu sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vou estar apresentando aqui a estrutura física pedagógica da sala de aula. Eu já peço desculpa pela minha garganta, faz uns 2 dias que ela tá pegando, né? Mas vamos lá. Bom, aqui a gente, eu enquadrei de tal forma que a gente vai abordar a introdução ao tema, a legislação e como funciona todo o processo de produção de uma sala de aula aqui no Brasil, a realidade brasileira, então a gente vai citar como na teoria, na legislação é uma coisa e na realidade é outra, a solução que vem junto aí com a conclusão, certo? Bom, eu trouxe aqui a linha histórica, da escola no Brasil, que primeiro a gente tem a educação, que era controlada pelos jesuítas, né? E aí a gente tem o padre de Anchieta, né? Tem essas pessoas, essas figuras, né? E aí depois nós temos, né? É uma linha cronológica, mas aí, ixi, pausa. Tá de forma cronológica, mas está faltando algumas partes que eu vou citar aqui, né? A gente tem, então, lá em 1500, quando perdão, a escola, na verdade, nada mais era do que um braço da igreja, né? E a educação era usada para catequizar os povos originários que aqui viviam. E aí depois a gente tem o Império. O Império, já naquela época, eles previam escola básica, né? Eles tentavam fazer a escola básica, tentavam colocar a, pelo menos a alfabetização, né? E depois a gente tem também a República Velha, também. A República Velha vai ser lá em 1930, né? E é durante essa época que a gente também tem uma figura muito importante na educação brasileira, que é o Anísio Teixeira, e ele já vinha, né, naquela época com a ideia de educação pública e acessível para todos. Depois da República Velha, a gente tem a Era Vargas, né, que é a expansão do ensino público e a criação de uma pasta, né, de um ministério que vai cuidar apenas de educação. Isso é muito importante, porque antes, quando a gente não tem uma pasta ou não tem um setor público que é focado nisso, acaba acontecendo sucateamento e eles também não tinham tanta importância assim em fazer, né, em alfabetizar e passar ensino. Então é muito importante que nessa época, né, na era Vargas, foi criada uma pasta só para isso. Bom, mas aí depois a gente tem o período militar, né, que foi a expansão do ensino básico, mas com enfoque tecnicista. O que isso significa? Que durante esse período não era importante a escola criar pensadores críticos, é importante criar mão de obra, pessoas que iriam saber mexer com máquinas e essas coisas, né? Vale ressaltar que nessa época Paulo Freire, que também é um enorme, né, um outro grande nome de pesos na educação brasileira, ele teve que sair exilado daqui, né, ele foi para outro país da América do Sul, e ele ficou de fora durante essa época, porque ele foi caçado, né, pelos militares. E depois a gente tem a redemocratização em 88, então aí vem a Constituição de 88, e que estabeleceu a educação como um direito de todos e dever do Estado, vale ressaltar, dever do Estado. Então tudo que a gente citar aqui que está sucateado ou que está quebrado, quando a gente fala de sala de aula, né, de mesa quebrada, a gente tem que pensar que é um dever de quem isso daí? É um dever do Estado, é imposto das pessoas, né? Mas aí, então, lá em 88 já vinha se falando de educação, da responsabilidade do Estado para com o aluno, para com os profissionais da educação, né? E também, em 88, quando a gente teve a redemocratização, né, brasileira, é importante ressaltar também que aí Paulo Freire volta para o Brasil e não só volta, mas como também volta como secretário da Educação de São Paulo, o que é muito legal, né? O que ele foi caçado numa época e em outra ele já volta como secretário, já é dono de uma pasta, né? Então a educação ela vai variar muito sobre que poder que está exercendo em cima dela, infelizmente, né? Então a gente teve agora, né, como a gente viu, a escola brasileira e quais etapas ela passou para chegar até aqui no ano que nós estamos, né, 2025. Eu vou trazer aqui a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei que garante algumas coisas, né? Garante algumas coisas, não, garante quase tudo, né? E é muito importante falar e a gente ter a ideia de como ela funciona e como ela é na teoria, né? Então a gente tem aqui, ó, artigo 3,
garante igualdade de condições para acesso e permanência na escola, que inclui ambiente físico adequado, tá? Então, vamos lá. Bom, perdão. A LDB ela é lá de 96, né? Então já tem um pouquinho aí de tempo da sua existência e ela vai ser a lei que vai garantir as coisas da escola e que vai falar como vai ser o funcionamento, né? Ela que aplica as ordens, né? Então a gente tem ambiente físico adequado e seguro, determina que o poder público deve garantir padrões mínimos de qualidade e considera como manutenção e desenvolvimento do ensino de gastos com construção e conservação de instalação. Então, o Brasil é um país muito grande, né? Com uma população muito grande, então com uma demanda muito grande de escola, né? Então, é importante a gente ter essa lei que vai padronizar e que vai garantir. Então, não importa em qual lugar que eu esteja do Brasil, em teoria, eu vou ter os mesmos acessos de qualquer outra pessoa. Então, se a gente pega alguém, em teoria, né? Se eu pegasse alguém de São Paulo e alguém do Rio Grande do Sul, era para eles ter o mesmo acesso. A mesma coisa, se eu pego alguém do norte ou alguém do sudeste, era para eles ter a mesma garantia, o mesmo acesso, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então a gente pensa, uma diretriz lá de 96 que vem tentando, tentando, tentando e ainda assim não alcançou a perfeição. Na teoria é bonitinho, na prática a gente sabe que não funciona. Como são as salas de aulas brasileiras? A gente não precisa ir longe, todo mundo conhece uma sala de aula que ela desmotiva o aluno, ela parece que desprepara o aluno. É isso que acontece. E também, não só a LDB, mas também tem as normas técnicas da BNT, e ela começou a ser usada até antes da LDB, as normas técnicas, e que a BNT, né, é uma sigla, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, então ele vai trazer aí algumas normas de como deve ser a sala de aula, e a gente faz uso dessas normas até hoje. Então fala um pouquinho aí, ó, largura mínima das portas, portas e sanitários acessíveis, corredores, largura mínima para corredor, áreas de giro. Eles também trazem até espaçamento entre carteira, o que acaba nos obrigando a colocar o aluno carteira atrás de carteira, né? A gente não trabalha uma roda de conversa, a gente não muda o ambiente do aluno. Ele vai de segunda a sexta, de segunda a sexta, ele vai sentar carteira atrás de carteira. E a gente tem uma norma técnica que vai reforçar isso. É muito interessante quando ela quer padronizar o acesso, sabe? O que eu tava falando, tipo, não importa em que lugar do Brasil você vai estar, perdão, esqueci a palavra, vai estar igual, né? Vai estar padronizado. Era isso onde eu queria chegar. Mas essa padronização não funciona quando você tira a criatividade do aluno e põe ele dentro de uma sala de aula que não tem conforto para ele não tem acesso à ventilação, ele não tem acesso a nada. A estrutura da carteira, eu vou trazer aqui mais para frente algumas imagens, algumas fotografias de como é a sala de aula brasileira. Mas isso só reforça que o Brasil tem muitas diretrizes, o Brasil tem muitas normas, a gente tem uma teoria muito bonita, mas ela não funciona. Mas na teoria é tudo bonitinho e na prática é diferente. A gente tem também o Plano Nacional de Ensino, que ele tenta a cada 10 anos e ele acaba não conseguindo, ele não supre as necessidades dele, né? Ele vai lá, coloca as metas não chegam, e aí o PNE, a cada 10 anos ele tenta bater as metas dele, ele não consegue, ele vai lá e vai lá e dobra as metas, né? O que ele comete é quase um crime, né? Mas você pega um aluno que ele está sentado dentro de uma sala de aula com a tintura descascando, a lousa toda riscada, o piso soltando, ele não consegue nem mensurar. Eu falo isso por conta própria, eu fui estudante de escola pública. Eu, na época, não pensava que, para mim, estar sentada ali tinha tanta teoria por trás e tudo era tão pensado, sabe? Porque quando a gente chega na prática, não parece que tudo foi pensado. Parece que está jogado, parece que não tem ninguém fiscalizando, parece que o governo não se importa com a educação pública brasileira e parece que o sistema está funcionando do jeito que é para funcionar mesmo, que é para sucatear mesmo, parece que o sistema quer que tenha evasão escolar, porque é muito complexo você colocar um aluno numa sala de aula assim, e chega no terceiro ano do ensino médio,
querer que ele preste um Enem, querer que ele... Não, o governo não quer isso. O governo quer que ele saia para ter mão de obra. Porque toda a estrutura que ele está dando, porque a gente passa mais de 10 anos da nossa vida dentro de escola, então o governo tem mais de 10 anos da nossa vida e ele não dá o mínimo de atenção, né? Então a gente tem muita teoria, muita coisa, muita legislação, muita regra e elas não funcionam, elas não são aplicadas. Eu tô aqui já falando, eu tô toda hora batendo na mesma tecla, porque eu fui estudante desse sistema a minha vida inteira e eu vi isso de perto. E agora é muito interessante poder estar vendo de um olhar de fora, vendo as normas e vendo como funcionam por trás e o porquê não consegue alcançar os alunos, por que não consegue essas normas, essas técnicas, por que não chegam lá dentro da sala de aula, né? Aí aqui eu trouxe uma pesquisa, né, que conta, ó, estaduais e municipais analisam mais de 1.000 instituições de ensino de 537 cidades e do Distrito Federal, constata que 57 delas não têm a menor condição de funcionamento. Então, pera lá, como a gente tem todas essas diretrizes, essas normas, e mais da metade das escolas públicas não tem a menor condição de funcionamento. Isso é. E né, e a gente pode voltar aqui, ó, onde a gente fala que, perdão, eu voltei demais, mas aqui, ó, que é do Estado, é uma obrigação do Estado. Isso vem lá de 88 da Constituição. Opa, passei demais. É obrigação do Estado, né? Fiscalizar e dar acesso. Então a gente tem várias normas, tem norma BNT no meio. E por que mais essa 57 ainda não tem a menor condição de funcionamento? É isso. O aluno não vai conseguir prestar atenção na matéria de jeito maneira. Se você colocar aí um conteúdo de química denso, um conteúdo de física, né? Porque a gente sabe que a educação brasileira, um dos maiores problemas são as áreas de exatas, né? Os alunos têm grande dificuldade com áreas de exatas. Então você pega, olha, vou até dar um zoom aqui, né, na lousa, não tem nem jeito de escrever. Como é que o professor vai passar uma aula numa lousa que não tem nem jeito? Então o aluno, ele sente o descaso, né? Com certeza, isso aqui, olha aqui as mesas, como ele coloca o caderno dele aqui, e aí como ele vai prestar atenção, sendo que ele está com calor, né? A gente também tem questão de saneamento básico, porque a gente sabe que algumas áreas mais restritas do Brasil, porque quando a gente fala tipo de regiões como Sudeste, essas coisas, a gente sabe que são mais metropolitanas, né? Mas a gente também tem as regiões mais afastadas e também tem até falta de saneamento básico. Então, a gente está desde 88 falando que é obrigação do Estado prever educação e essa é a educação que o Estado está prevendo, sucateada, né? Então, o ambiente em sala de aula não conversa com a matéria, né? Muito menos conversa com o aluno também. É surpreendente pensar que a nossa situação tá tão precária, né? Aí aqui é uma frase do Paulo Freire, que a escola precisa ser um espaço que estimule a vida. E olhando essas imagens, a gente não tem estimulação nenhuma. Muito pelo contrário, né? Desmotiva. Chega a ser pensar que um aluno passa período da manhã às vezes é mais fresco, né? Mas à tarde é mais quente. Pensar que ele passa 6 horas aí dentro, tendo que ouvir o professor falar coisas que ele não entende, porque ele tá cansado, né? A gente sabe, né, que ambientes estressantes vai liberar mais cortisol para a gente, então o aluno ele vai ficar mais inquieto e mais bravo. Então, olha como o ambiente afeta, né? E aí você vai lá e coloca uma prova na frente dele, peça que ele faz essa prova e quer bons resultados, né? A gente tem aqui, igual aqui em Minas, vai ter o SAEB agora, e o SAEB é aquele esquema, né? É português e matemática, e se a escola tiver uma boa pontuação, ela recebe mais verba. Se ela não tiver uma boa pontuação, eles podem ter corte de verba. O que me parece até um pouco hipócrita, porque se a escola tá ruim, tá, né, os alunos não estão dominando o conteúdo, não deveria haver mais investimento? O governo ele corta e corta cada vez mais da onde tem menos. Não faz sentido essas coisas. O que gera, o que nos traz aqui,
nessas escolas extremamente sucateadas, nessas escolas sem construção nenhuma. E aí, quando a gente pega escolas de primeiro mundo, eu coloquei aqui mais para frente, né, um pouquinho, fotos de outras salas de aulas, tipo, de países que realmente investem em educação e quer formar cidadãos críticos, né? A sala de aula conversa com o aluno. Ela tem que conversar. Você pode ter uma tabuada na parede, você pode ter toda a estrutura dela tem que falar com o aluno, tem que falar com a matéria. Tem que ser um espaço educativo, né? Como a própria fala nos dá aqui, que estimule a vida, a alegria e saúde. O aluno pode ficar até ansioso, estressado dentro de uma sala dessa, né? É uma irresponsabilidade do governo, algo desse jeito. E aí, né, a gente vem aqui, a sala de aula é um elemento central de ensino de aprendizagem, e as estruturas precárias, carteiras quebradas, como a gente viu, pouca ventilação e falta de luz comprometem o rendimento do aluno. E causa desmotivação, desconforto físico, gera associações negativas com o ato de aprender. Então, ele não vai chegar em casa e vai querer estudar. Não, ele está cansado, ele passou por todo um ambiente crítico, né? Ele veio de um ambiente lá que ficou sem ventilador, o professor às vezes não deixa beber água também, a sala quente, tudo abafado, então o aluno ele vai chegar em casa, ele vai querer descansar da escola. Ele não chega em casa falando, nossa, quero pesquisar sobre a matéria que minha professora passou. Não é isso que acontece, ele chega cansado. Culpa do quê? Culpa da estrutura física, da mobília que é mal feita também, de toda a construção da escola, né? Então aqui, ó, também causa dificuldade na concentração, né? O calor, o ruído, os ventiladores de escola é muito legal, porque eles fazem um barulho absurdo, né? E o ruído atrapalha mesmo a concentração. Até tem casos quando a gente está em época de Enem e as pessoas, né, são colocadas esporadicamente, né? Cada uma em uma escola. E dentro disso, acontece de alunos de escola particular caírem em alguma escola pública. E depois você vê aí nas redes sociais os alunos falando como a estrutura era ruim, como eles não eram acostumados com aquilo, como tipo não tinha ar-condicionado, não tinha como fazer a prova ou elaborar uma redação com o barulho do ventilador, com o ruído, o calor não deixava pensar também. Então a gente vê como é diferente, né? Como cada um tem acesso às coisas diferentes, né? E aqui eu trouxe um pouco da solução, né? O que é para ser feito, né? Mas solução a gente já tem um monte, né? A gente já viu aí quantas diretrizes, quantas coisas tem para solucionar. Mas se fosse para colocar em prática mesmo, né? Uma reforma da manutenção periódica das salas, telhado, pintura, iluminação e ventilação, ampliação de escolas e regiões com superlotação para reduzir o número de alunos por turma. Isso aqui é muito importante porque existem muitas escolas que recebem muitos alunos e as salas de aula são muito pequenas para receber aquela quantidade de aluno, o que causa mesmo superlotação e vai só piorando todos esses sintomas que eu já estava falando, né? Financiamento adequado, com certeza, o governo ele não pode cortar a verba de uma escola que não tirou uma grande pontuação numa prova, isso não existe. Ele tem que investir na escola, na educação, né? Aí já que já fala, aumentar investimento público em infraestrutura escolar, criar programas de repasse de verbas específicos para a reforma, ampliação e adaptação da escola. A gente sabe que o dinheiro chega nas escolas? Chega, mas já chega contado, né? Garantir o Fundeb e outros fundos que priorizem as escolas em situação mais críticas, que o Fundeb é um dinheiro público específico para a educação. Então, tem muitas coisas a serem feitas. E é claro, tem que ter fiscalização, eles têm que passar, eles têm que melhorar as escolas. São muitas coisas por trás. E no semestre passado, né, na matéria de ProInter 2, que é uma matéria da educação, a professora pediu para a gente desenhar como seria, desenhar não, né, desenvolver um trabalho, né, de como seria a escola ideal. Porque é aquela questão de que a escola não pode ser só sala de aula, sala de aula, tipo, um quadrado, outro quadrado. Que a escola realmente tem que conversar, né, com a matéria, com o aluno. E aí a gente desenvolveu esse desenho, que aqui consta uma escola completinha.
mas com números de salas de aulas reduzidos mesmo. Vou até dar zoom aqui para a gente conversar um pouco e eu conseguir explicar. Né? Aqui, ó, é que tá meio, né, desenho meio complicado. Mas aqui seria uma sala de geografia ao ar livre, né? Então, tá vendo? A mesa, ela é o globo terrestre. Então, a estrutura está falando com a matéria. Aqui seria uma aula de matemática. Por que não ter salas ao ar livre? Qual que é a de ficar trancado o tempo inteiro? A gente já está em 2025, a gente replica a educação que a gente via lá atrás, não faz sentido. A gente pode sim ter uma sala ao ar livre, né? Isso não vai dispersar o aluno de jeito maneira, isso vai fazer ele se sentir mais livre, a escola é para isso. Então aqui a gente teria uma aula de matemática e os números aqui, ó, as carteiras juntas, né? Eles podendo ficar juntos, e enumeradas, bonitinhas, tá? Aqui uma aula de biologia, ó, com plantas. Então a gente tem todo um espaço verde também, aqui mais mesas. As únicas que estão fechadas seria salas de informática e laboratório, né? Porque a escola tem que ter. O problema não é, tipo, fechar eles no ambiente. O problema é ser isso de segunda a sexta e a estrutura da escola ser toda planejada para manipular o aluno e para trancafiar ele dentro da sala. Então aqui era uma escola pensada na questão de liberdade, em priorizar a aprendizagem, é toda a estrutura escolar mesmo. Aqui a gente tem o refeitório, ó. Aí temos também as quadras também ao ar livre. Então ela foi toda pensada em como seria a escola ideal, né? Bem legal, eu gosto bastante. E aqui são algumas imagens de algumas escolas que não são brasileiras, tá? A gente pode até ver algumas estruturas de escolas assim aqui no Brasil, mas acaba não sendo escolas públicas, né? São escolas particulares. E aí a gente pode falar também que para a gente ter uma escola assim, acaba que ela recebe menos número de crianças, de estudantes, do que as escolas hoje, né, padronizadas. Porque você não ia conseguir, talvez, deixar 40 alunos aqui, né? São números reduzidos. Escolas assim, particulares, também tendem particulares aqui no Brasil, né? Atender números reduzidos. Isso é um problema, né? Porque a gente tem muita gente aqui no Brasil e não dá, a escola ela tem que atender muita gente, uma demanda muito grande. Então acaba que eles ficam fazendo quadrado, 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 sala de aula, sala de aula, sala de aula. Tanto que quando tem aula de educação física, os alunos eles ficam eufóricos demais, porque eles passam o dia inteiro trancado dentro de sala de aula, que quando chega, nossa senhora, né, eles ficam arrebatados. Mas era para ser assim, mais ou menos. É claro que também vai variar de cada ano escolar, então um tipo de sala para ensino médio, um tipo de sala para ensino fundamental. Os primeiros anos também é importantíssimo. Na verdade, eu acho que o único lugar, né, onde a gente tem um ambiente mais acolhedor e que mais conversa com o aluno são nos primeiros anos escolares mesmo. E com o tempo isso vai se perdendo. Tipo, você passa do Fundamental 1 para o Fundamental 2, você já consegue ver completamente a mudança de sala de aula. E aí também tem um documentário da USP de Ribeirão Preto que eles falam que é onde mais acontece evasão escolar é dessa troca de fundamental, do 1 para o 2, porque os alunos se assustam, né? Eles saem de um ambiente acolhedor, que tinha alfabeto colado na parede e todas essas coisas, e são colocados em um ambiente sem nada, sem vida. Aí eles passam lá, você tem 7 matérias durante o dia, você tem que dar conta de todas essas 7 matérias, não tem nenhuma introdução, esses alunos não são acolhidos pela escola. Então, nesse documentário da USP, eles falam que onde mais tem evasão escolar é desses ensino médios. E, querendo ou não, a falta de ambientação da sala de aula também causa apreensão no aluno. Então, o ambiente também é causador dessa evasão escolar. E a gente sabe que o Brasil tem um número de evasão escolar bem alto e também de analfabetismo também bem elevado, se a gente parar para pensar. É claro,
analfabetismo, a gente tem mais pessoas com mais de 60 anos, que são analfabetas, mas a gente também tem um número considerável de pessoas maiores de 15 e menores de 60 que também são analfabetos. Mas isso, claro, é culpa da estrutura da escola que não acolhe o aluno. Assim, são milhares e milhares de coisas. O aluno também, às vezes, ele deixa de ir para a escola para ir trabalhar. São várias condições, né, que levam a isso. Mas todo o ambiente, se a escola fosse realmente pensada para ser acolhedora, iria diminuir esse número de evasão escolar, né? Esse número de apreensão. A gente não precisa colocar um aluno para a gente não precisa colocar um aluno para passar calor, a gente não precisa colocar um aluno para ficar desconfortável, para ficar estressado dentro da sala de aula. Olha isso aqui jamais queria causar estresse no aluno. Ele ia estar motivado. É isso que a gente precisa, de ambientes que motivem os alunos, né? Bom, eu espero que tenha dado para entender um pouco do tema e que eu tenha conseguido fazer e abordar de forma limpa e clara. Muito obrigada.